Olá pessoal, boa noite. Passando aqui só para dar uma explicada nessa questão aí de número 13. Tem alguns alunos aí fazendo pergunta com relação a essa questão. Então, pessoal, é uma questão que a gente vai ter que trabalhar com gráficos, né? Preencher tabela, construir gráficos, né? E é uma questão também que trata sobre a frequência absoluta e frequência relativa, tá? Então, veja o que ele diz. Os dados listados se referem ao nível de instrução de 40 pessoas. Então veja bem, pessoal, nós temos aí, conforme vocês podem observar nessas informações aí, né, uma série de dados, tá? É o que a gente chama de distribuição de dados. Então, foi uma pesquisa realizada com 40 pessoas, na qual se perguntou o nível de instrução de cada uma delas. E como a gente pode observar, temos aí pessoas, né, que possuem o ensino médio, outras possuem o ensino fundamental e outras não possuem nenhum desses níveis de instrução. Então, o que a questão pede? Ela pede para a gente completar essa tabela, né? Completar essa tabela. Então, a gente vai ter que completar essa coluna aí, que é desse FA, que nada mais é do que a frequência absoluta, e depois preencher também essa coluna aqui desse FR, né, que é a frequência relativa. Então, só para a gente entender melhor o que seria a frequência absoluta e essa frequência relativa. Bem, a frequência absoluta é o número de vezes em que cada elemento vai aparecer, né, na amostra ou na distribuição de dados. E a frequência relativa é a porcentagem, né, de cada elemento nessa distribuição de dados. Tá certo? Então veja bem. Preenchendo aqui essa frequência absoluta, vamos analisar aqui ensino fundamental. Nós vamos ter que analisar lá na distribuição de dados, né, qual foi a frequência de vezes em que essa palavra aí, ensino fundamental, aparece aí nessa distribuição de dados. Para isso a gente tem que contar, tá? Então, contando atentamente, olha, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, observe que a palavra ensino fundamental está aparecendo 11 vezes, tá? Depois, vocês vão ter que fazer a mesma coisa para preencher aqui. Qual foi a quantidade de vezes, né, que o ensino médio aparece lá naquela distribuição de dados? E a mesma coisa, qual a quantidade de vezes que a palavra nenhum aparece naquela distribuição de dados? E aí preenche corretamente aqui. Essa soma, né, do número de vezes do ensino fundamental mais o número de vezes do ensino médio, mais o número de vezes do nenhum, essa soma desses três elementos tem que dar 40, tá? Porque é justamente as 40 pessoas que foram entrevistadas. Preenchendo essa coluna aí, vamos preencher a frequência relativa. Para isso, a gente vai ter que calcular essa frequência relativa. E como é que calcula essa frequência relativa? Bem, nós vamos ter que pegar esse elemento aqui, a quantidade de vezes que esse elemento aqui apareceu, que nesse caso aqui é 11, e vamos dividir pelo total de pessoas entrevistadas, que nesse caso foi 40. Então, 11 dividido por 40. Fazendo essa divisão corretamente, a gente vai encontrar o número 0,275, tá? Que não é a resposta que a gente quer, porque a frequência relativa tem que aparecer em porcentagem, tá? Então, a gente vai ter que transformar esse número para porcentagem. E como é que faz essa transformação? Basta multiplicar por 100. Então, pega 0,275 e multiplica por 100. Multiplicando isso aí, a gente vai encontrar 27,5, tá? Então, 27,5%, tá, pessoal? Ou seja, 27,5% das pessoas entrevistadas
possui o ensino fundamental. A mesma coisa vocês vão ter que calcular aqui para o ensino médio e também para nenhum, tá? Quantos por cento das pessoas entrevistadas possuem o ensino médio? E quantos por cento das pessoas entrevistadas não possuem nenhum desses níveis de instrução? Lembrando que também essa soma aqui tem que dar 100%, tá? Então, se caso não der 100%, possivelmente você deve ter feito algum cálculo errado, tá? Então, é uma forma aí de vocês corrigir, ok? Fazendo isso, vamos responder aqui a letra A, que é construir o gráfico de coluna, tá? Então, o gráfico de coluna é aquele gráfico, né, pessoal, das barras verticais, tá? Aquele grafinho que possui as barras verticais. Então, desenhe o gráfico aí corretamente, utilize régua e depois só inserir as informações que vocês colocaram na tabela, tá? É só transcrever essas informações para o gráfico. Depois, respondendo a letra B, a mesma coisa. Ele quer construir um gráfico, mas agora um gráfico de linha. Então, se tiver dúvida com relação a isso aí, dê uma olhada no livro, tá, gente? O livro de vocês vai tratar sobre esses assuntos, tá? Os tipos de gráficos e também sobre a frequência absoluta e frequência relativa, tá? Dê uma lida lá na página 214 do livro de vocês, que ele traz umas informações mais detalhadas sobre esse assunto, tá? Frequência absoluta e frequência relativa, tá certo? Então, é isso, espero que tenha ajudado e qualquer coisa é só entrar em contato, tá ok? Boa noite.